Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica, capítulo 2, exercício número 9. Vamos ao enunciado. Água escoa em uma tubulação de rugosidade relativa ε sobre d igual 0,002 e Reynolds igual 10/5. Quando a tubulação é trocada por outra de mesmo material com diâmetro igual a 2/3 do diâmetro original, a perda de carga unitária nas duas situações é a mesma. Determine a velocidade média na tubulação de menor diâmetro em relação à velocidade média na tubulação original. Sugestão: use as equações 2.21 e 2.26. Bom, o objetivo aí do exercício é encontrar a velocidade média na tubulação de menor diâmetro em função da velocidade média da tubulação original. Então, vamos fazer um esquema aí das tubulações para facilitar aí o entendimento da resolução. Então, vou fazer aqui uma tubulação 1 de diâmetro aqui de 3. Então, aqui temos a primeira tubulação, colocando aí as informações. Nessa primeira tubulação vai passar aí uma determinada vazão com uma velocidade V1. Essa tubulação, que é a tubulação original, tem aí um diâmetro D1 igual a D. Tá? O comprimento da tubulação é um comprimento aí genérico L. Essa tubulação vai possuir aí um fator de atrito 1. E ele nos dá as condições, né, da rugosidade relativa, ou seja, para calcular o atrito 1, depende da rugosidade relativa, que é de 0,002, e ele nos dá o número de Reynolds. O número de Reynolds, que é 10/5. Então, com esses termos, a gente vai poder aí calcular o fator de atrito da tubulação original. Aí ele diz que a tubulação aí é trocada para uma de um diâmetro de 2/3 do diâmetro original. Então, vamos vir aqui e fazer a representação de uma tubulação com diâmetro aí de 2/3 do original. Então, temos aqui a tubulação com diâmetro menor, né? Colocando aí as informações, vamos ter o diâmetro dessa tubulação, que é o diâmetro D2. Vamos poder escrever que ele aí é 2/3 do diâmetro original, que eu falei que era D, tá? Continua tendo o mesmo diâmetro, né? Que é um diâmetro. Continua tendo o mesmo comprimento, que é o comprimento aí L. E por essa tubulação aqui, 2 passa uma determinada vazão com uma determinada velocidade V2. Queremos saber aí a velocidade V2 em função daquela velocidade 1. Aqui na tubulação 2, vamos ter aí um fator de atrito 2, né, que depende da rugosidade relativa e Reynolds, que não foram dados. Aí temos a condição que nessa tubulação aqui, a gente vai ter uma perda de carga unitária, que vai ser entre a entrada e saída da tubulação. E para essa outra tubulação, a gente tem a perda de carga unitária, J2, tá? E dessas condições aí, ele nos diz, trocou a tubulação,
por um diâmetro menor, só que a perda de carga unitária nas duas situações é a mesma, tá? Então, primeiro aí, ó, tá a equação universal de perda de carga, ΔH, que é F, que multiplica N sobre D, vezes a velocidade média ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. A gente pode escrever a perda de carga unitária, que é ΔH sobre N, que é a perda de carga unitária, vai ficar o fator de atrito sobre diâmetro, que multiplica a velocidade média ao quadrado, dividido por 2 vezes G. E aí temos a condição fornecida, que a perda de carga 1 vai ser igual à perda de carga na tubulação, na situação 2. Então, escrevendo a perda de carga aqui para a tubulação 1, a gente tem que é o fator de atrito 1 dividido pelo diâmetro D1, que multiplica a velocidade V1 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Aí vamos ter que é igual à perda de carga unitária na tubulação 2, que vai ser um fator de atrito 2 dividido pelo diâmetro D2 vezes a velocidade 2 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, da condição onde temos aí que a perda de carga unitária é igual, a gente pode relacionar a velocidade V1 com V2. Como eu quero escrever a velocidade média de menor diâmetro, que é V2, eu vou isolar aqui V2 na equação. O 2G aqui dividindo pode simplificar. Isolando V2 na equação, V2 ao quadrado fica igual. Esse diâmetro passa multiplicando e o fator de atrito dividindo. Então, a gente vai poder escrever que o diâmetro D2 dividido pelo diâmetro D1 vezes o fator de atrito 1 aqui, esse fator de atrito 2 passa dividindo, que multiplica a velocidade V1 ao quadrado. Isolando V2 aí, fica igual a raiz quadrada. O diâmetro D2 com o diâmetro D1, a gente pode deixar em função do diâmetro D. O diâmetro D2 é 2/3 de D. Aí vamos ter dividido pelo diâmetro D1, que é D, que multiplica aí o fator de atrito 1 dividido pelo fator de atrito 2 vezes a velocidade V1 ao quadrado. Aí, então, vamos ter a simplificação. Aqui D vai cortar com D. O quadrado aqui simplifica com a raiz. Então, a gente vai poder escrever que a velocidade V2 é igual aí a raiz quadrada. Aqui fica 2/3, que vai multiplicar o fator de atrito 1 dividido pelo fator de atrito 2, que multiplica tudo a velocidade V1. E vamos chamar aí de equação 1. Então, para determinar a velocidade V2 em função de V1, a gente precisa encontrar o fator de atrito 1 e precisamos encontrar o fator de atrito 2. O fator de atrito 1, a gente pode calcular porque ele nos deu aí a rugosidade relativa e o Reynolds. Então, utilizando aí a equação de Swaim-Jan, que nos dá que o fator de atrito é igual a 0,25 dividido pelo log de epsilon sobre 3,7 o diâmetro mais 5,74 dividido pelo Reynolds elevado a 0,9, tudo isso daí fecha, elevado ao quadrado. A partir da equação aí de Swaim-Jan, a gente pode calcular o fator de atrito 1. O fator de atrito 1 vai ficar igual a 0,25, que fica dividido, aí vamos ter aí o log, aí aqui epsilon sobre D, ele já nos deu aí que é 0,002, fica dividido pelo 3,7, mais o 5,74, que fica dividido pelo Reynolds, que é 10 a quinta,
elevado a 0,9, fecha tudo isso aí, fecha o colchetes, elevado ao quadrado. Então, vamos poder calcular, encontrar o fator de atrito 1. Começando por aqui, a gente tem 10 elevado à quinta, que fica elevado a 0,9, 5,74 dividido pela resposta, aí mais 0,002 dividido por 3,7, igual, aí tira o log da resposta, igual, eleva a resposta ao quadrado e faz 0,25 dividido pela resposta. A gente tem o valor aí do fator de atrito 1, que é 0,0253, tá? Que é adimensional. Então, temos o fator de atrito 1. Agora, para encontrar o fator de atrito 2, como não foi especificado aí E sobre D e nem Reynolds, aí a gente vem e vamos utilizar a sugestão fornecida por ele, 2,21 e 2,26. Então, vamos começar da equação 2,21, que é a equação que representa a velocidade média, tá? Aí, para uma tubulação lisa ou rugosa de raio R. Então, tem velocidade média dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5 que multiplica o ln do raio R mais uma constante C menos 3,75. E temos aí da equação 2,26, que vem da definição aí de velocidade de atrito, que diz que a velocidade média sobre a velocidade de atrito é igual a raiz quadrada de 8 sobre o fator de atrito, tá? Então, temos aqui, ó, que as duas equações nos dá aí a relação da velocidade média com a velocidade de atrito, igualando as duas equações, ou seja, equação 2,21 com 2,26, a gente vai poder escrever que 2,5 vezes o ln do raio mais a constante C menos 3,75 é igual a raiz quadrada de 8 sobre o fator de atrito. Essa nova equação, a gente vai poder escrever uma equação para tubulação 1, que vai ficar 2,5 que multiplica o ln do raio. O raio é metade do diâmetro, então vai ficar o ln de D sobre 2, mais uma constante C, menos 3,75 é igual a raiz quadrada de 8 sobre fator de atrito 1. E vamos poder escrever essa equação para tubulação 2, que vai ficar 2,5 vezes o ln do raio, é metade do diâmetro, então vai ficar 2/3 de D dividido por 2. Aí, mais a constante C, menos 3,75 é igual a raiz quadrada de 8 sobre fator de atrito 2. Aí temos, né, que para as duas tubulações temos o mesmo material. Então, esse termo aqui, ele se torna igual e constante para as duas tubulações. Aí, então, a gente vai poder subtrair essas equações para eliminar esse termo. Então, a gente vai ter aqui o 2,5, né? Tá multiplicando os dois ln's, eu vou escrever ele em evidência. Então, vai ficar 2,5, abre aí o conchetes, fica ln, aí ali fica D sobre 2, menos, aqui o 2 vai simplificar com esse 2, vai ficar D sobre 3. Então, fica o ln de D sobre 3. Aí, esse termo corta com esse termo. E do outro lado, a gente vai ter raiz quadrada de 8 sobre F1 menos a raiz quadrada de 8 sobre F2, que é o fator de atrito. Como a gente tem o fator de atrito 1, a gente pode aí calcular o fator de atrito 2, né? Vamos simplificar. Então, esse termo vai vir para cá. Vamos ter aí raiz quadrada de 8 sobre F2 igual, aqui fica raiz quadrada de 8
sobre fator de atrito 1, esse termo passa para lá, né, como negativo, menos 2,5, o ln, aqui a gente pode utilizar a propriedade do ln, ln de A menos ln de B, é o ln de A, que é o D sobre 2, dividido por B, que é o D sobre 3. Aí aqui o D simplifica com D. Então, se a gente isolar aí o F2 na equação, a gente precisa elevar a equação ao quadrado dos dois lados. Aqui vai ficar 8 sobre o fator de atrito 2, igual, aqui fica raiz quadrada de 8 sobre F1, menos 2,5 ln, aqui inverte, fica o 3 em cima, sobre 2, que é meio sobre 1/3. Isso daqui fecha, elevado ao quadrado. Então, isolando F2, a gente vai poder escrever que F2 é igual, passa multiplicando e todo esse termo dividindo. Fica 8 dividido por a raiz quadrada de 8 sobre F1, menos 2,5 vezes o ln de 3 sobre 2, tudo isso daí elevado ao quadrado. Então, vamos poder calcular o fator de atrito 2 como sendo 8 dividido por a raiz quadrada de 8 dividido pelo fator de atrito 1, que a gente encontrou de 0,0253, aí, menos 2,5, que multiplica o ln de 3 sobre 2, tudo isso aí ao quadrado. Então, vamos calcular F2 como sendo igual. Vamos ter aí 8 dividido por 0,0253 igual a raiz quadrada da resposta. Aí temos menos 2,5 que multiplica o ln aí de 3 dividido por 2. Isso daí a gente eleva ao quadrado e fazemos 8 dividido pela resposta. A gente vai ter F2 como 0,028. Aqui a gente pode arredondar para 5, 285. Então, temos aí o fator de atrito 2. Então, voltando aqui na equação 1, na equação 1, a gente vai poder escrever que V2 é igual a raiz quadrada de 2/3, que multiplica o fator de atrito 1, 0,0253, dividido pelo fator de atrito 2, 0,0285, tudo isso que vai multiplicar a velocidade V1. Então, vamos ter que V2 é igual. Então, a gente tem 2 vezes 0,0253, dividido por 3 vezes 0,0285. Isso daí, tira a raiz quadrada da resposta. A gente tem aí 0,7. Aqui a gente pode arredondar. 7 V1. Essa é a relação aí da velocidade 2, que é a velocidade na tubulação 2, em função da velocidade na tubulação 1. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!